Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Governo Lula mente ao afirmar que não dispensou oferta de ajuda do Uruguai aos afetados nas enchentes. A SECOM, Secretaria Especial de Comunicação Social do governo Lula, emitiu uma nota oficial nesta quarta-feira 8, afirmando erroneamente que o governo brasileiro não rejeitou oferta de ajuda do Uruguai para operações de socorro às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Na terça-feira, a Folha revelou que o governo brasileiro dispensou uma oferta de auxílio do Uruguai que incluía lanchas, um avião e drones para auxiliar no resgate às vítimas das enchentes no estado. A solicitação inicial envolvia o empréstimo de 2 lanchas motorizadas com suas tripulações, 2 drones para a busca de pessoas isoladas com operadores uruguaios e um avião de transporte que seria utilizado para transportar as lanchas para as áreas afetadas e também para levar doações humanitárias recolhidas no Uruguai. Essa oferta humanitária foi feita após um pedido formalizado pelo governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, no sábado 4. A SECOM, em sua nota, destacou apenas o aceite de um helicóptero de resgate com sua tripulação, que já está em operação no estado desde o fim de semana, como prova de que o Brasil não recusou a ajuda uruguaia. Entretanto, a nota da SECOM não mencionou em momento algum as outras ofertas do governo uruguaio, incluindo as 2 lanchas motorizadas com suas tripulações e os 2 drones para a busca e resgate de pessoas em situação de isolamento. A recusa da oferta do avião foi confirmada pela defesa, que alegou restrições de pistas disponíveis para pouso em Porto Alegre. Em suas redes sociais, o deputado federal Marcel Van Hatten também se manifestou. Mentira, infelizmente mentira. Estivemos hoje em Brasília com o embaixador do Uruguai no Brasil, que confirmou a recusa do governo brasileiro de outros materiais de apoio, como um avião para transporte, lanchas e drones. Rodrigo Constantino detona a guerra de narrativas em meio à tragédia do Sul. Assista. Numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Essa frase é conhecida e, em situação de calamidade pública, na gravidade que estamos vendo no sul do Brasil, é semelhante a uma guerra. E começa uma outra guerra, então, que é a guerra de narrativas. O que é chocante é ver o Grupo Globo, por exemplo, e o próprio desgoverno petista acionando Polícia Federal, AGU, para ir atrás de quem está criticando a incompetência, a inoperância ou até apontando para coisas descabidas, como, por exemplo, multas a quem está tentando transportar ajuda humanitária. A Globo, na figura da jornalista Natuza Neri, chegou a mencionar por nome aquele coach, o Pablo Marçal. Ele tem quase 10 milhões de seguidores, muito mais do que a própria Natuza. Mas o ponto não é esse. O ponto não é tentar desqualificar as pessoas dessa forma. É virar uma fábrica de fake news acusando os outros daquilo que faz, xingando os outros diante de um espelho. É o que tem feito a Globo. O Pablo Marçal, num vídeo que viralizou para milhões e milhões de pessoas, rebateu a acusação leviana da jornalista da Globo, mostrando a reportagem do SBT e tinha lá caminhão multado. Teve que entrar a NTT em jogo para dizer caso isolado, mas no dia seguinte baixar uma portaria flexibilizando as regras do jogo para não ter mais multas a quem está transportando ajuda humanitária, ou seja, confessou basicamente o que aconteceu. É tudo isso tão absurdo quando a gente pensa que vidas estão em jogo, que milhões de pessoas estão numa situação desesperadora. E a picuinha é usar a crise para tentar avançar com um projeto de censura nas redes sociais, que é um projeto em parceria do PT com a Rede Globo, com a velha imprensa em geral. Vamos pensar o que aconteceria se não existissem as redes sociais. A Globo, depois da fartura do show demoníaco, satânico da Madonna no Rio de Janeiro, que foi a prioridade número 1, 2 e 3 da Globo durante o final de semana inteiro, mandaria, como fez o William Bonner,
lá para Canoas ou para algum lugar perto. Eles iam fazer umas filmagens de algumas pessoas sendo ajudadas, de um cachorro sendo resgatado, iam mostrar maravilhosa ação do governo federal na figura do Lula e talvez uma pessoa chorando, agradecendo o presidente, e de volta ao Projac, vida que segue, o teatro continua. Hoje em dia nós temos as redes sociais. Nós conseguimos com uma pessoa furar a bolha, mostrar a verdade, mostrar quem espalha fake news. E isso tem desesperado a turma. Tanto que, repito, Lewandowski acionou a Polícia Federal, que tem agido como Gestapo, como polícia política do sistema, para investigar figuras como o deputado Eduardo Bolsonaro, o empresário Leandro Ruschel, entre outros, pelo crime de apontar falhas dos governos, do próprio Estado, nessa calamidade. Enquanto isso, jipeiros, bombeiros civis, indivíduos, cidadãos comuns, estão arregaçando as mangas e agindo. Não se vê movimentos LGBT ou trans, não se vê o MTST e o MST, não se vê sindicatos com a mão na massa para ajudar os sulistas. O que se vê são homens, a tal masculinidade tóxica, acima de tudo, colocando as próprias vidas em risco para ajudar o próximo. Olha, é tudo tão visível que é preciso fazer como um avestruz e enfiar a cabeça na areia para fingir que não enxerga um mundo à parte entre os hipócritas que sinalizam falsa virtude, que gostam do show demoníaco da Madonna porque acham que ele é revolucionário em alguma forma, e os oportunistas de plantão para explorar uma calamidade dessas, até para pedir voto. Do outro lado, cidadãos comuns, pessoas decentes, que não perderam as morais, os valores e que fazem de tudo dentro do seu alcance para ajudar as pessoas necessitadas, para ajudar o próximo. Eu vejo como cada vez mais intransponível esse abismo que se criou entre um grupo e o outro, infelizmente. Bom, o João, dentro dessas informações, viu, Edson, só uma para complementar, a Anvisa está rodando uma informação de que a Anvisa está dificultando a chegada de medicamentos ao Rio Grande do Sul. É difícil acreditar no Pedro e o Lobo, né? Lembra da fábula do Pedro e o Lobo? Está difícil acreditar no governo federal que mente, né? O governo federal que mente. Pitoli, por isso que é importante a liberdade de expressão. Olha a dificuldade que nós temos de vídeos de constatação em loco do que está acontecendo. Imagina se tivesse a censura proibindo a gente de trabalhar e de expor e de cobrar. Então, somente através desse tipo de trabalho de fiscalização é que a gente vai levantar a informação e cobrar atitude. Agora, se nós estivermos silenciados, calados, isso aí vai acontecer e ninguém vai poder cobrar. Mas, ô Bogo, eu tô falando da mentira porque tem a questão do Uruguai. A Folha de São Paulo disse que o governo federal mentiu. Aí tem essa questão dos caminhões na divisa do estado com o Rio Grande, que a NTT flexibilizou a partir de uma portaria publicada ontem. Então tinha dificuldade. Porque senão não precisava da portaria, correto? Certo. Agora tem essa questão da Anvisa. Tem um vídeo circulando. Eu até devia ter mandado ontem no grupo, mas era de um caminhoneiro chegando com uma carga de remédios doados. E não pode. Não pode. Tem um auto de infração. Agora tem uma questão envolvendo o governo federal desmentindo essa situação. Quero saber o seguinte, vocês vão desmentir, já vai aparecer uma matéria do SBT também? Ou vão desmentir mesmo e bola pra frente? Por quê? Tá difícil de acreditar no Pedro Lobo, hein? Mas como é que fica a notificação que o caminhoneiro recebeu, que tá no papel? É um documento público, oficial, tem documento. O capim é verde, Pitoli. Não adianta, o capim é verde. Não adianta eles brigarem. O que está dizendo aí o governo federal, João? Pitoli, uma nota de esclarecimento foi divulgada pelo governo federal, através do Ministério da Saúde, dizendo que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária esclarece que não efetuou qualquer restrição ao transporte de medicamentos destinados ao Rio Grande do Sul. A nota diz o seguinte, abre aspas,
É falso o vídeo que está circulando nas redes sociais sobre a Anvisa estar proibindo a entrada de medicamentos doados para atender as vítimas da calamidade provocada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária esclarece que não efetuou qualquer restrição ao transporte de medicamentos destinados ao Estado. A Anvisa reforça ainda que está cumprindo com o seu compromisso de trabalhar em prol da segurança sanitária e acompanha a situação emergencial de perto, em contato direto com as autoridades federais, estaduais e municipais. Dessa forma, atua para atender qualquer excepcionalidade necessária para amenizar os danos causados pela enchente. Vale ressaltar que a Anvisa faz parte da Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, o CONAERO. Por isso, é nossa rotina o contato direto com as companhias aéreas e vice-versa. Temos canal direto de comunicação. Além disso, a Anvisa participa também do Centro de Operações de Emergência, o COE, coordenado pelo Ministério da Saúde para definir ações diante da emergência no Estado. É importante ressaltar que estão sendo disseminadas notícias falsas de que a Anvisa estaria restringindo a chegada de medicamentos doados ao Rio Grande do Sul. Esta informação é falsa e fake news é crime. Informe-se antes de repassar. A Folha de São Paulo disse a mesma coisa. Obrigado, João. Pois não, Boa. Não, só um detalhe. Eu acho que eu estou entendendo o que está acontecendo. Nós vimos um caminhão, por exemplo, descendo com mantimentos, com doações para o Rio Grande do Sul. Aí a fiscalização parou, falou, não pode, excesso de peso, pega metade do que tem aqui e joga no outro caminhão. Aí o material desce. Então o que eles estão falando? Não está proibindo de entrar. Não, eles estão aplicando multa, aí pega o material, olha, está muito pesado, isso aqui não pode descer, vai para o outro caminhão, acaba descendo. Então não estão proibindo, mas estão restringindo. Dificultando. Agora, Bogo, você é um advogado... Estão jogando com palavras. Você é um advogado... Criminalista. Fake news é crime? Olha, Pitória, até ontem, lendo o Código Penal, não lembro da tipificação. Boa, hein, João? Faz 20 anos que eu estou na área, não lembro. Fake news é crime? Não lembro disso aí, não. Tá tipificado? Só se mudou ontem, se entrou ontem em vigor, uma legislação aí que a gente não acompanhou. Também mas não me fake news... Bom, vamos lá. Não lembro. Chegando a Mariana... E Elon Musk questiona falas de democratas em audiência nos Estados Unidos sobre censura no Brasil. Veja. É um problema que assombra todos nós, principalmente nós que estamos aqui no Fio Diário e nos outros veículos de comunicação da direita. E, recentemente, terça-feira, né, nós tivemos a audiência lá na Câmara dos Estados Unidos. Eu, a Adriles e a Júlia estávamos ao vivo com o pessoal da Epoch Times comentando, e a coisa tem repercutido e o Elon Musk voltou a falar sobre a situação do Brasil. Coloquem aquela foto, aquele print da sequência de tweets na tela, por favor, para a gente contextualizar quem está assistindo. Aqui, Michael Schellenberger fez um tweet em inglês falando que, aí está traduzido, né? Mas ele disse que os democratas exigem repressão global aos direitos humanos, incluindo o meu, para salvar a democracia. Membros da Câmara, na audiência de ontem no Congresso, apoiaram a demanda do governo brasileiro por censura, indo para a audiência de ontem no Congresso sobre a repressão do Brasil à liberdade de expressão. E é um textão enorme, compensa vocês olharem no Twitter do Schellenberger, né? E o Elon Musk respondeu: eu me pergunto quem os alimentou com essas linhas? Who fed them those lines? Basicamente, quem falou para eles o que dizer? E isso me lembrou muito de algo que o Adriles comentou ao vivo, quando a gente estava acompanhando. Os parlamentares americanos assumiram exatamente o mesmo discurso da galera do Ele Não de 2018. Alguém passou isso para eles, né, Adriles? É claro, existe uma regimentação, existe um conluio, existe uma construção, um conserto na esquerda, e não é só brasileira, como mundial, que a direita nunca teve, não tem, não vai ter. Porque você tem um princípio de globalismo que envolve conceitos vagos como progressismo, saúde pública, bem-estar, que fazem com que esses neocomunistas, para usar um palavrão que a esquerda acha que é a teoria da conspiração, o comunismo é globalismo, é você ter um governo global, para além das soberanias nacionais, que quer colocar os seus princípios. Sei lá, liberação de drogas, aborto, renda mínima, você criar substratos que impedem o micro e médio empreendedores para que os grandes empreendedores, como George Soros, como Zuckerberg, dominem o monopólio. Vocês querem um exemplo de monopólio? Rede social, querido. A única rede social que privilegia a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, a liberdade de discurso é o Twitter. A Meta, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram são todos de uma pessoa só. E essa única pessoa só,
eventualmente, fala que o Vale do Silício, onde é feito a meta, né, são todas de esquerda. Então é isso. Eu estou dizendo esse grande preâmbulo para dizer exatamente isso. Os deputados americanos recebem instruções de esquerda, isso não é teoria da conspiração, que alimentam o mesmo discurso. O discurso dos deputados democráticos de esquerda lá, que privilegiam a censura, não com essas palavras, mas dizendo, não, houve uma tentativa de golpe, houve um presidente que falava bem de ditadores de 64, houve um presidente que dava declarações, segundo eles, eram homofóbicas, eram racistas, eram misóginas. Aonde você ouviu, meu caro telespectador, esse discurso? Em 2018, não é nem de 22, é do ele não ali. É o Bolsonaro totalitário, genocida, assassino, nazista, estuprador. Ou seja, é um discurso de falácias, ainda que tenha umas declarações meio estapafúrdias realmente do Bolsonaro, mas que eles arregimentam para justificar uma reação a um provável futuro ditador que nunca existiu. E nessa reação eles construíram aqui no Brasil uma ditadura. Só que isso os parlamentares americanos democratas de esquerda não vão dizer. Quem tem que dizer isso, quem disse, foram os republicanos, que disseram aos trancos e barrancos, não tinham exatamente, a ponto do Sherman lá falar de coisa de carro, do Elon Musk, ou seja, eles não tinham um script, como a esquerda tem. A esquerda tem um script em uníssono. E aí, esse script em uníssono é ditado também pela Rede Globo. Estou dizendo que é alguém que passou a informação na cabeça dele. Não. A Folha de São Paulo, a Rede Globo, que são a Associated Press aqui no Brasil, citam exatamente, existe uma reação à provável ditadura, só que esquecem de dizer, e isso o Paulo Figueiredo estava dizendo, isso os nossos parlamentares brasileiros estavam dizendo, o Alan dos Santos está dizendo lá nos Estados Unidos, que existe uma ditadura contra a possibilidade irreal, surreal e falsa da construção de uma ditadura bolsonarista que nunca houve no Brasil. O Bolsonaro era chamado de genocida, fascista, nazista, nunca sequer nem processou essas pessoas. Agora, por crime de opinião, simplesmente por você contestar a validade das urnas ou a lisura da justiça eleitoral, você pode ir para a cadeia, você pode ser censurado, você pode ser condenado a 20 anos de cadeia por simplesmente ter passado em frente aos quartéis generais no 8 de janeiro, que é o que está acontecendo no Brasil. Você pode ser morto na cadeia durante 1 ano por descaso das opiniões sem saber do que você está acusado, como foi o caso do Clériston. Isso tudo tem que ser ventilado e de uma maneira orquestrada pela direita. Só que não é um conluio pela mentira, como a esquerda está fazendo e como a esquerda americana está fazendo. É um conluio pela verdade. E aí não é um conluio, é uma associação pela verdade. Então, é isso, eu dizia isso 2 anos atrás, Duda. O Brasil tem, o Bolsonaro tem, as lideranças políticas têm que sair do Brasil e dizer a outras pessoas lá fora, a ditadura que está dizendo aqui dentro. Por quê? Porque aqui dentro está tudo dominado, meu filho. É judiciário, é grande mídia, é o silêncio da maioria dos congressistas, são as instituições das universidades, as escolas, todas dizendo, existe uma tentativa de golpe, então temos que calar essas pessoas. Calar essas pessoas é calar a dona Jupira com 70 anos de idade, condenada a 20 anos de cadeia, é calar o Bismarck, que era um humorista, que ficou 2 anos, ficou 2 meses numa solitária, calar autista, mendigo de rua. A gente vive a pior fase da história da República Brasileira, que não é república, não é coisa pública, é uma coisa privada de ditadores que tomaram conta do país. E esses ditadores, pior, têm a anuência, a complacência e o endosso de uma esquerda mundial, como se viu no discurso milimetricamente imitado do Supremo e da oposição esquerdista que fazia aqui em 2018. Então, é um conluio, sim, de uma esquerda mundial que quer sufocar as liberdades, não só do Brasil, o Brasil é um laboratório nesse sentido, como do mundo, para estabelecer uma ditadura subliminar de uma opinião única pseudo-progressista. E já outra matéria na tela. Rodrigo Pacheco anuncia data para deixar a carreira política. Declarações foram dadas em jantar na casa de João Dória. É isso mesmo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que sua carreira política está perto do fim. Em um jantar na casa do ex-governador de São Paulo, João Dória, realizado nesta segunda-feira, ele disse que não vai se candidatar para cargos públicos a partir de 2026, quando terminará o seu mandato no Legislativo Federal. A informação foi publicada pela coluna Radar, da revista Veja, e confirmada pelo Estadão. A reportagem, políticos que estavam na reunião disseram que Pacheco, em discurso, afirmou que pretende deixar a política quando terminar o seu mandato de senador, com sentimento de dever cumprido. O presidente do Senado disse ainda que o poder público é carente de homens públicos de bom senso, que não aceitam ser guiados por extremismos e pela polarização.
O anúncio de Pacheco foi feito ao lado de políticos como o ex-presidente Michel Temer, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, o senador Davi Alcolumbre, o prefeito de São Paulo Ricardo Nunes, o ex-governador de São Paulo Rodrigo Garcia, o governador de Goiás Ronaldo Caiado, o ex-ministro de Secretaria de Governo Antônio Embaçaí e o ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab. Não vai se candidatar mais, porque sabe que não ganha eleição mais nem para síndico de prédio. E o sentimento de dever cumprido só se for o dever de ter permitido a ditadura no Brasil. Que vergonha! Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.